Caro teleouvinte, bem-vindo a mais uma emissão da Telebumba, o vosso programa de eleição para assuntos históricos, políticos, culturais e artísticos. Um gabinete de conhecimentos, um repertório de memórias, uma caderneta de património. É assim que somos, agarrados ao passado para projetar um futuro melhor. Contamos que se encontrem bem neste período de quarentena e se preparem física e psicologicamente para os temas que vamos apresentar a partir desta emissão, uma vez que vamos revisitar um conjunto de acontecimentos da história recente que depois da Segunda Guerra Mundial ninguém julgaria que voltassem a acontecer. Apesar de continuarmos a trabalhar os polos de desenvolvimento económico, iniciaremos o tema a permanência de focos de tensão em regiões periféricas, com especial destaque para a África subsaariana e a América Latina. Esta vai ser a primeira parte deste subtema. Fique connosco, caro teleouvinte, contamos consigo. Telebumba no ar! Bombemos juntos! O fim da Segunda Guerra Mundial não trouxe a paz, a fraternidade e o desenvolvimento harmónico entre as nações. Desde então, várias regiões do mundo têm sido palco de grande instabilidade e graves problemas económicos e sociais, agudizados com a Guerra Fria. No início dos anos 90 do século XX, com o fim das rivalidades entre os dois blocos, esperou-se uma acalmia nos conflitos internacionais. Todavia, o número de conflitos aumentou. Se durante a Guerra Fria existiram 35 conflitos em regiões periféricas, em 2000 eram 68 os conflitos ativos em regiões periféricas, evidenciando a persistência de crises nas sociedades do Terceiro Mundo. Os conflitos tornaram-se nos novos barris de pólvora do planeta, como afirmou em 2014 Duracell. Estes conflitos aumentaram as tensões locais e contribuíram para a deslocação de populações para zonas fronteiriças, o que colocou em risco a segurança e despertou rivalidades étnicas. Este fenómeno persiste ainda em diversas regiões, como é o caso dos conflitos separatistas na Chechênia, em Caxemira, na Índia, no continente africano, na Somália, nos países da região dos Grandes Lagos como o Zaire, a Libéria, a Serra Leoa e a Costa do Marfim. A multiplicação de estados e de fronteiras trouxe problemas de ordenação do mapa político. A visão sobre a África tem sido marcada pela expressão afropessimismo, termo que encerra o contraste entre as suas riquezas e diversidade natural e a degradação das condições da existência humana. Ainda que haja disparidades entre os vários países, os indicadores de desenvolvimento e das condições de existência na África subsaariana são baixos. Ora, vejamos. No que diz respeito aos indicadores demográficos, a África subsaariana apresenta uma população jovem entre 1990 e 2000, com um crescimento populacional muito rápido. De acordo com projeções do Fundo de População das Nações Unidas, em 2050, repito, 2050, a população da África será de cerca de 2 bilhões de pessoas. Em comparação, a população da China terá começado o seu declínio, devendo situar-se um pouco acima de 1,4 mil milhões de pessoas. Por outro lado, é de salientar as altas taxas de natalidade
que andam a par de índices elevados de mortalidade. A sida, a tuberculose, a malária, o paludismo, a hepatite, o ébola atingem as populações e têm consequências ao nível da mortalidade. A pandemia da sida tem tido efeitos trágicos sobre as gerações presentes e vindouras. É a principal causa de mortalidade para os menores de 25 anos. Mais de 30 milhões de pessoas vivem infectadas com HIV. Relativamente aos indicadores socioeconómicos, apraz destacar os seguintes. O baixo nível de rendimento é revelador do índice de pobreza. 1/3 da população vive com menos de $1 por dia, associado à subnutrição e à fome. As dificuldades de desenvolvimento agrícola, a seca, a degradação dos solos, as técnicas rudimentares e a aridez de extensas regiões dificultam a vida das populações. A baixa participação no comércio mundial, o baixo preço das matérias-primas, a falta de capitais, a falta de investimento externo, a elevada dívida externa e a dependência face à ajuda internacional impedem o desenvolvimento sustentável. O desequilíbrio ambiental, secas, desertificação, destruição da floresta, a elevada taxa de desemprego, a deslocação de populações refugiadas devido a guerras, a perseguições e a desastres naturais contribuem para as más condições de vida das populações. Os baixos níveis de desenvolvimento humano revelam-se no rendimento per capita na educação. O analfabetismo é uma limitação à integração no mundo atual. Na saúde, a esperança média de vida é de cerca de 55 anos, a que não são alheias à falta de condições de higiene, de água potável, de saneamento básico e de apoio médico. E o ensino público é escasso e os serviços públicos são praticamente inexistentes. A luta pelo controlo de recursos naturais, como os diamantes, o petróleo, o ouro, o cacau e o algodão, têm contribuído para a instabilidade e para a expansão da violência. O controlo destes recursos originou inúmeras guerras civis, como foi o caso da Serra Leoa, na Costa do Marfim e até mesmo em Angola. A ONU tem procurado atenuar os efeitos destes conflitos, mediante o controlo da gestão e comércio desses recursos, ou estabelecendo sanções e embargos. Muitos destes recursos transformaram a infância de muitas crianças num autêntico inferno, pois foram transformadas por grupos armados em crianças-soldado. Apresentamos de seguida um vídeo de animação da ONU que conta a história verídica da fuga de uma criança-soldado no Sudão do Sul. I was 14 years old when the soldiers took me. I was at the river with my friends when it happened. James was a good son. He used to go fishing after school with his friends to get food for us. They told me, fight for us or die. I'll never forget the last day you went fishing. I tried to escape and run away, but they stopped me. After that, they didn't trust me. They forced me to be their soldier. I had to fight against my own people. I closed my eyes every time I had to fire. I didn't want to hit someone from my village. It was so hard, not knowing where he was, not knowing whether he was dead or alive. For 6 months I had to fight.
I saw many children die. My freedom only came when I was shot and left for dead. We had a funeral without a body to bury. But I wasn't crying. It couldn't be true. I lay in the long grass alone and slowly dying. 2 days passed before I was found. I woke up in a hospital in Juba. Alive, but far from home. It's been 3 years since that day at the river. The day I thought I'd never see my mother again. But my fight was now over. My boy was finally home. Quanto aos indicadores políticos, muitos dos Estados africanos estão enfraquecidos pela corrupção, pelos gastos em armamento e pelos desvios de verbas. As guerras civis de caráter étnico e tribal levaram a alguns casos de genocídio. Em 2016, especialistas da ONU denunciavam a violência no Sudão do Sul, nomeadamente a limpeza étnica. There are unprecedented levels of violence and ethnic tension all over South Sudan. Any sense of national identity is crumbling, and tribal or ethnic identity is taking over. I repeatedly heard of the desire for revenge and a process of concentrating people from one tribe in the army and civil service. Coupled with that is the fact that forced and child recruitment is being conducted by all parties to the conflict. This renewed recruitment is an indicator that all parties are preparing for the next conflict. O insucesso político é em parte explicado pelo fator étnico, ligado ao tribalismo. Marcante na vida política africana, o tribalismo é, em muitos casos, uma fonte dos conflitos que assolam a África. A etnia apresenta-se como o centro da estruturação da realidade social africana e tem conduzido periodicamente a conflitos interétnicos, uma vez que essa realidade social é instrumentalizada com fins políticos. Foi o caso do conflito entre Hutus e Tutsis no Ruanda e Burundi, o que resultou num genocídio. Por outro lado, desde a descolonização, que os Estados africanos experimentaram o autoritarismo, os golpes de Estado, o partido único, a personalização do poder, o nepotismo, a ditadura, vivendo-se um tímido processo de democratização a partir da década de 1990. Este processo foi, no entanto, marcado pela corrupção e pela fraude eleitoral.
Quando olhamos para a América Latina, deparamos-nos com uma realidade e uma evolução bastante diferentes daquelas que vimos relativamente à África subsaariana. A América Latina, com uma população equivalente à europeia, 8% da mundial, é um território imenso com recursos abundantes e variados e uma demografia favorável. A América Latina contribui com 7,5% para o PIB mundial. Os seus países constituem dois conjuntos regionais. A América Central, do qual fazem parte países como Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua, Panamá e as Caraíbas e também o México. E a América do Sul, do qual fazem parte a Colômbia, o Equador, a Bolívia, o Peru, a Venezuela e os países associados ao Mercosul, a Argentina, o Brasil, Uruguai, Paraguai e Chile. Região de profundas desigualdades sociais, a América Latina viveu até a última década do século XX sob o signo do subdesenvolvimento e da repressão política. Nos anos 90, abriu-se uma nova etapa da sua história, orientada para a democracia e a globalização económica. Na América Latina, a democracia e a paz têm sido progressivamente consolidadas. E na primeira década do século XXI, assume um peso crescente no mundo multipolar. Todavia, enormes disparidades de desenvolvimento marcam estes países, que oscilam entre a extrema pobreza e níveis elevados de riqueza. Entre os anos 60 e 70, a América Latina beneficiou de alguma prosperidade. Países como o Brasil conheceram um milagre económico em torno de uma industrialização acelerada. Mas a crise petrolífera dos anos 70 afetou as economias da América Latina. A sua dívida externa aumentou para mais do dobro entre 1974 e 1978, de 12 para 45 milhões de dólares. E o peso dos encargos com os juros tornou os orçamentos muito restritivos. Não houve aposta no investimento, o que comprometeu o crescimento e o desenvolvimento. Com efeitos insustentáveis a longo prazo, a dívida apenas contribuiu para enriquecer as hierarquias político-militares no poder em vários países com regimes militares ditatoriais. As políticas económicas dos anos 80 abandonaram o protecionismo e a desregulação fiscal trouxe hiperinflação e falências. Por exemplo, o Brasil, com 127 milhões de dólares, era, em 1987, o país mais endividado do mundo. Os governos adotaram reformas e políticas mais liberais, de não intervenção do Estado na economia. Diminuíram as políticas públicas de investimento e abriram as economias ao comércio e ao investimento estrangeiro. Como consequência, as exportações diminuíram e o custo social das políticas de austeridade foi significativo, com o aumento da desigualdade social, da pobreza e da delinquência, que atingiu todos os setores da sociedade, inclusive a classe média. Aspecto marcante das contradições e fragilidades económicas e sociais é a ligação de alguns países ao tráfico de droga, como é o caso do Peru, da Bolívia e da Colômbia. Um dos casos mais conhecidos e mediáticos foi o cartel de Medellín, liderado por Pablo Escobar.
Apresentamos de seguida um breve vídeo que nos conta o seu percurso e a importância do cartel de droga que possuía e controlava. Siempre he asegurado que mi dinero no tiene vínculos con el narcotráfico. As organizações de tráfico, como esta de Pablo Escobar, assumiram-se como um Estado dentro do Estado e eram aliadas da corrupção e do branqueamento de capitais. A partir do final dos anos 90, a América Latina entrou numa nova fase de desenvolvimento que tem permitido a aplicação de políticas de luta contra a pobreza, como aconteceu no Brasil, que se tornou a sexta economia mundial, com os governos de Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva. O desenvolvimento económico da América Latina assentou na cooperação através de organizações económicas regionais, como o Mercosul, criado em 1991. Ainda assim, assume-se como um mercado comum com insuficiências devido às rivalidades entre os seus membros, como Uruguai e Argentina, ou entre o Brasil e a Argentina. Outra cooperação de importância é a Comunidade Andina das Nações, formada em 1969. A União das Nações Sul-Americanas, criada em 2008. A Organização dos Estados Americanos e a Comunidade dos Estados da América Latina e Caraíbas, que favoreceram o desenvolvimento do comércio e têm permitido. O período entre 2002 e 2008 foi para a América Latina o melhor desde a década de 60. O crescimento económico médio foi de 5,5% ao ano, o que possibilitou milhões de latino-americanos sair do nível de pobreza e fazer parte de uma recém-formada classe média. Era óbvio o crescimento económico desta região. Do ponto de vista político, desde os últimos decénios do século XX até a primeira década do século XXI, podem destacar-se 4 fases na evolução política da América Latina.
O período das guerrilhas e das ditaduras militares nos anos 70, o período de transição democrática nos anos 80, o período neoliberal e dos planos de ajustamento nos anos 90 e o período de tendência de viragem à esquerda no início do século XXI. Nos anos 60, em plena Guerra Fria, os países latino-americanos foram apanhados no meio dos interesses dos dois blocos. A Revolução Marxista em Cuba, em 1959, liderada por Fidel Castro, fez-se contra o regime ditatorial de Fulgêncio Batista, apoiado pelos Estados Unidos da América. O exemplo da Revolução Cubana desencadeou uma consciência política contra a injustiça e a pobreza. A América Latina viu surgirem inúmeros movimentos revolucionários inspirados na ideologia marxista. Foi o caso dos Montoneros, na Argentina, a Frente Farabundo Martí, em São Salvador, o Sendero Luminoso e o Tupac Amaru, no Peru, os sandinistas na Nicarágua, os Estados Unidos, empresas multinacionais e grandes proprietários apoiaram nos anos 70 regimes militares, autoritários e ditatoriais, a fim de combater o avanço revolucionário e os movimentos de guerrilha, bem como para defenderem os seus interesses geopolíticos e económicos. Com o fim da Guerra Fria, no final dos anos 80 e durante os anos 90, assistiu-se ao declínio das ditaduras. A renitência do presidente americano Jimmy Carter em apoiar os regimes repressivos e o posterior esbatimento da tensão leste-oeste conduziu à queda dos velhos símbolos autoritários, como Pinochet, no Chile, ou Alfredo Strusel, no Paraguai, os chefes das juntas militares no Brasil e na Argentina, que foram substituídos por políticos civis eleitos por sufrágio popular. Concomitantemente, as guerrilhas esmoreceram e algumas transformaram-se mesmo em partidos legais que se integraram no sistema político e institucional. O regresso do regime democrático fez, todavia, num contexto marcado pela persistência de dificuldades económicas e de inflação, efeitos negativos das políticas de austeridade dos anos 80 e 90 devido à dívida. Vários problemas se colocaram na transição efetiva para a democracia plena. Perigo do populismo, dificuldade de reposição da nova classe política, problemas de tráfico de droga e imigração ilegal. As políticas de austeridade desencadearam movimentos sociais traduzidos a partir de 1998 na chegada ao poder de governos de esquerda com políticas muito diversificadas. Foi o caso de Hugo Chávez, na Venezuela, através da defesa do ideal da Revolução Bolivariana extensiva à América Latina. De Luiz Inácio Lula da Silva, no Brasil, de Néstor Kirchner, na Argentina, de Tabaré Vázquez, no Uruguai, e de Michelle Bachelet, no Chile. Estes governos criticavam o neoliberalismo e as políticas do FMI, assim como recusaram a abertura excessiva do mercado e promoveram iniciativas para combater a desigualdade social. A democratização da América Latina é cada vez mais uma realidade. No entanto, persistem situações de fragilidade democrática e conflitos latentes em regiões vulneráveis.
marcadas pela presença estrutural da pobreza. Em 2006, 43% da população vivia no limiar da pobreza. A maior parte dos governos procura promover a cooperação entre os Estados da região e resolver os diferendos pela via negocial e diplomática, através da mediação de organismos internacionais. Confrontada durante mais de 20 anos com guerrilhas e atos de terrorismo, a América Latina tem ainda de lutar contra a ameaça do tráfico de droga e do crime organizado, contra a corrupção e o descrédito dos partidos que ameaçam a paz, as instituições e põem em perigo a consolidação da democracia. Esta viragem democrática, que, com poucas exceções, se fez de forma pacífica, foi decididamente apoiada pela Organização dos Estados Americanos, cuja atuação culminou em 2001 na aprovação da Carta Democrática Interamericana. Senhor teleouvinte, chegamos ao fim de mais uma emissão da Telebumba. A história do antes de ontem. É isto que nós andamos a falar. É do que aconteceu há meia dúzia de dias. Esperamos que tenha ficado agarrado ao ecrã do seu aparelho informático ou tecnológico. Esperamos contar com a sua participação, com a sua audiência para a próxima emissão, garantindo que a próxima emissão vai ser bastante quentinha ao nível das bombas e ao nível dos conflitos armados. Do que é que nós estamos a falar? Estamos a falar de 2 pontos geográficos do mundo onde de vez em quando, com alguma frequência diria eu, há assim uns arrufezitos. É o Médio Oriente e a região dos Balcãs. Esperamos poder contar com a sua presença em direto ou, como se diz agora, em streaming, ou se quiserem também em diferido. Basta clicarem no canal do youtuber da Bumba da História. E já sabe, caro teleouvinte, não se descuide. Continue a associar-se a este movimento, um movimento de cultura, um movimento de devaneio, um movimento de criação. E já sabe também, associe-se a este que é um movimento cada vez mais alargado. #Eu aprendi com a Bumba.